quando as pessoas falam assim, tô tão nervoso, vai me dar uma úlcera, sabe? Como é que é? Como é que funcionam essas coisas atreladas ao nosso emocional que geram nos nossos órgãos? Porque é difícil a gente acreditar, mas justamente... Não dá para acreditar fácil. Tem uma coisa chamada biologia de crença. Dependendo da energia que você acredita, você estimula a doença ou não. Agora, explicar uma úlcera, explicar um colo irritável, explicar uma taquicardia, é que você tem um sistema automático. Por exemplo, nesse momento você não está pensando que você está respirando, porque tem um sistema automático. Você não está mandando o teu coração bater, porque ele é automático. Você não está com o movimento peristáltico automático, você não comeu ainda, tá certo? Mas é algo automático. Quando você se alimenta, você tem que digerir. Então tem o suco gástrico com ácido clorídrico. Aí fecha a válvula aqui, vai para o duodeno para digerir, fazer a segunda digestão, com enzimas que dissolvem a gordura, que dissolvem a proteína, que quebram. E aí isso começa a absorção que vai para o intestino delgado. Isso tem que ter tudo muito sincronizado. O que acontece? Se o cara está muito estressado, ele produz ácido sem alimento, que é o suco gástrico. Se não tem alimento, ele vai digerir o quê? A mucosa. Mesmo que a mucosa tenha esse nome, a mucosa gástrica, porque ela produz muco justamente para ter uma graxa, entre aspas, protetora da acidez da digestão. Agora, se você está muito estressado, desequilibra o teu sistema simpático e parasimpático, você vai ter doenças como úlcera, a válvula não vai fechar direito, você vai ter um refluxo absurdo, você vai ter o que se chama de colo irritável, que é uma diarreia, toda vez que fica nervoso tem que ir no banheiro, tanto que na época do vestibular no final do ano, é fralda para homem e mods para mulher. Então você tem tudo isso no sistema simpático e parasimpático. Uhum. O que é a síndrome do pânico? O cara está cheio de problemas, ele percebe os problemas, às vezes nem está no consciente dele, está incomodando algo que está fora do alcance dele, mas ele está sendo influenciado por aquilo. Ele do nada começa a ter uma crise de adrenalina, que é uma resposta adequada para uma agressividade de um leão, de um assaltante, para você correr. Só que o que ele tem, ele está lidando com um inimigo que não depende da força física. Então, a adrenalina, ela tira sangue do cérebro, manda pros músculos, então, e acelera a respiração proximal. Então o cara fica e começa a batedeira no peito, ele perde esse controle e vai ter o que chama-se o transtorno de ansiedade generalizada, que é a síndrome do pânico. Então, já nesse mecanismo simples e mais, vamos dizer, mais palpável, você já consegue gerar essas doenças. O que também acontece? Modula o sistema imunológico. O sistema imunológico é fundamental para prevenir câncer, porque ele tem uma vigilância que ele segura as células cancerosas. Se você está toda hora estressado, liberando cortisol, você vai ter uma diminuição na sua imunidade. Mas eu quero que saiba, todos esses fenômenos que acontecem dependem de como, vamos voltar, você está percebendo o seu ambiente. Se você perceber com frieza um problema e agradecer, ainda bem que eu tenho esse desafio, eu vou vencer, e olhar com outros olhos, se não tem nada a fazer, o que está a teu alcance, você não vai se estressar. Aí tem válvulas de escape, que são aquelas que você faz aquilo que você se ama. Então você se ama ler um livro, vai ler um livro, você se ama fazer esporte, vai fazer esporte. E tem uns caras que eu conheço que liga o botão dane-se. Eu não sei como o cara consegue, mas o cara é calmo. Tem outros que tem um probleminha pequeno, então depende da percepção. O Léo, inclusive, uma coisa que ele falou aqui, você citando isso agora, faz todo sentido. E ele me ajudou muito, na verdade, numa mensagem muito simples. Nós havíamos marcado. Aliás, um beijo e abraço pro Léo. Outro abração forte, ele tá numa imersão sensacional, ajudando pessoas. Eu tinha marcado com ele e eu tive um baita de um contratempo e eu tava assim, Léo, aí ele virou e falou assim, cara, se tá acontecendo desse jeito, o que se você falar? Agradeça e vai resolver, senão, fica tranquilo, as coisas acontecem, são como são. Aquilo me trouxe uma paz, e é o que você tá falando, né? Muitas vezes a gente problematiza o problema e isso vai para os nossos órgãos, né? Meu pai falava, o problema tem a dimensão que você dá a ele. E eu nunca me esqueço, às vezes eu tava no consultório, tinha um problema assim, aí eu jogava o meu squash. Aí voltava pro segundo tempo. Aquele problema parece que ficou pequenininho. E muitas vezes a gente se culpa de sair
pra fazer alguma coisa por nós. Puta, não, eu sou, pode até falar que eu sou egoísta, mas eu tendo egoísta estando bem, eu consigo ajudar os outros. É isso, Eu me a máscara de oxigênio em você primeiro. Eu me ponho em primeiro, aquilo da criancinha, eu me ponho em primeiro lugar. Eu não abri a mão de jogar o meu squash, de fazer meu esporte. Nossa, tem coisas que eu não abro mão. Aí, que é o que me dá paz. É isso.